Amigos internautas, bom dia, mas bom dia mesmo, né? Como dizia aquele locutor da Globo que apresentava um programa de horóscopo, Omar Cardoso, ele sempre começava seu programa dizendo assim, bom dia, ou cumprimentando o seu público, né? Assim, bom dia, mas bom dia mesmo. E eu agora me reporto como ele. Bom dia, mas bom dia mesmo. Hoje, 1º de novembro, né? 1º de novembro, estamos nos aproximando do final do ano, né? E esse é o momento oportuno para você começar a refletir sobre o que você fez de bom e o que você fez de ruim, né? E a nossa pauta hoje é alguma coisa assim parecida, né? O continente sul-americano, ou seja, a democracia no continente sul-americano está sobre uma forte ameaça, né? E aí, a história, nós sabemos que a história não perdoa, não é verdade? Então precisamos aprender com nossos erros históricos, porque amanhã pode ser tarde demais, né? Então nós temos que refletir sobre o que deu certo no passado e o que deu errado, né? O que entendermos que deu errado e continua dando errado, nós temos que transformar isso numa página virada, né? E avançar naquilo que entendemos que deu certo, não é? Porque esse planeta é a nossa casa, tá? É como se fôssemos uma família, e numa família todos lutam em prol de quê? Da felicidade, não é verdade? Então essa é a nossa casa, vamos nos ver como família e procurar lutar para a felicidade de todos. É assim que eu penso e por isso eu estou me reportando em cima desse comentário que eu considero verdadeiro, não é? Eu considero verdadeiro. O que deu errado no passado? Podemos aprender com a Alemanha, né? Podemos aprender um pouco com a Alemanha. De repente aparece um Hitler como salvador da pátria. Gente, eu não tenho... Hoje, se você me perguntar se eu tenho um partido, apesar de ainda estar afiliado ao PRTB, então eu digo para vocês o seguinte, eu sou filiado ao PRTB, mas o meu partido mesmo é o Brasil. E se você perguntar o nome que eu estou para defender com todo fervor e com toda a força que existir no meu corpo, lutarei ferrenhamente para defender um nome. E você sabe qual é esse nome? Que estarei disposto a lutar, se for preciso até a morte. Esse nome é o Brasil. Esse nome é o nome que eu defendo com todo fervor e estou disposto a lutar por ele. Porque se Deus ou a natureza me fez nascer
nesse chão, nesse país chamado Brasil, esse chão, esse solo. Me lembro de Rui Barbosa, numa conferência em Haia, na famosa conferência de Haia, quando Rui Barbosa, aquele homem de pequena estatura, aquele homem aparentemente insignificante, mas era um gênio. Então, o que ele fez? Ele levou uma terra do solo brasileiro e no momento que em um saquinho, e no momento que ele foi apresentado e foi lhe dada a palavra para discursar, ele pisou naquele saquinho que ele havia levado e que era realmente solo brasileiro, terra do solo brasileiro. Assim ele se apresentou. Eu, pisado em solo brasileiro. Aí a plateia foi a loucura. Mas se ele está em Haia, como é que ele diz que ele está pisando em solo brasileiro? Como é que ele... Então o Brasil, agora o Brasil invadiu, foi o nosso país. Ele é um louco. Não, mas ele não era nenhum louco. Ele, pisado no solo brasileiro, se referia àquela terra que ele tinha colocado naquele saquinho, pisou em cima deles e se expressou assim: eu pisado ou pisando em solo brasileiro. Esse era o Rui Barbosa. Assim era Rui Barbosa. E ele defendeu esse país com todo ardor. Ele reconheceu a grandeza desse país. Rui Barbosa em Haia, na conferência de Haia, na Holanda. E ele estava como se estivesse pisando em solo brasileiro. Foi assim como ele se apresentou. Eu pisando em solo brasileiro, mas é que ele tinha levado terras daqui do Brasil num saquinho, e na hora que ele foi apresentado para discursar, naquela conferência, eu estou pisado em solo brasileiro, pisando em solo brasileiro, mas ele estava se referindo realmente à terra que ele havia levado do Brasil. Mas eu estou falando sobre a grandeza do Brasil, assim como ele apresentou o Brasil naquela conferência, um país gigante, um país rico. Essa é a nossa casa, então nós temos que ser felizes aqui, e essa felicidade tem que ser para todos, não é apenas para uns. E a democracia no continente sul-americano, realmente ela está ameaçada. Está ameaçada. Então vamos aprender com os nossos erros do passado. O que aconteceu no governo Getúlio Vargas, não é? O que aconteceu no governo Getúlio Vargas? O que o levou àquele suicídio? Estou falando que temos que aprender com os nossos erros históricos do passado, para não continuar cometendo os mesmos erros ou convivendo com os mesmos erros. E eu disse que apesar de ser hoje filiado ao PRTB, o meu partido mesmo é o Brasil. O nome que eu defendo mesmo é o Brasil, porque esse foi o lugar que Deus, ou a natureza, escolheu
para eu nascer, para eu viver e talvez até morrer aqui, né? Porque de repente eu posso ir embora para um outro país e morrer no outro país. Então não tenho certeza se eu vou morrer aqui ou num país distante, né? De repente a sorte vai me sorrir e eu vou visitar tal país, chego naquele país, morro. Então eu não morri no Brasil, não é verdade? Aprender com os nossos erros. Será que os alemães aprenderam com os seus erros? Será que se aparecer um outro político com as ideias do Hitler, será que eles vão embarcar nessa ideia de levar a nação em peso à loucura, não é? A loucura, imaginando que era a raça ariana, a raça pura, a raça que veio predestinada para dominar o mundo, tá? E aí eles foram na loucura do Hitler e aconteceu aquele pesadelo que viveu a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Também não foi só o Hitler que levou o povo à loucura, não. O Mussolini na Alemanha fez, ou na Itália, fez os italianos pensar que ele seria o salvador da pátria, que ele ia colocar a Itália no topo da montanha, a montanha da fama, a montanha da riqueza, da grandeza, e não foi bem isso que aconteceu com a Itália, né? Então, o meu partido é o Brasil, e o nome que eu defendo com todo fervor e com todo ardor é o Brasil. Vocês se lembram daquele hino que diz: ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil? Ou vou deixar a pátria livre ou vou morrer pelo Brasil? Quer dizer, lutando para defender o Brasil. Erros do passado, porque a história não perdoa. Estamos vendo o que está acontecendo no Chile. A imprensa está mostrando largamente esses acontecimentos, esses protestos no Chile. Que o atual presidente, apesar de ter cometido um erro quando aumentou a tarifa, é pequena coisa, né? Representa uma pequena coisa. E o aumento lá foi de 20 centavos apenas. Provocou esse descontentamento todinho naquela nação, e o povo foi à luta, e o Chile está vivendo hoje esse grande pesadelo, que levou o presidente a rever erros do passado e pedir desculpas ao povo por esses erros cometidos por seus antecessores. Coisa que nenhum presidente no Brasil enxergou, que nós temos erros também. E se não corrigirmos esses erros, não sabemos aonde esses erros vai levar essa grande nação chamada Brasil. Então está na hora do presidente Bolsonaro pensar nesses erros do passado, porque a concentração das riquezas desse país, elas se encontram nas mãos de uma minoria, enquanto uma maioria da sociedade está aí vivendo à mercê de sua própria sorte, com um salário irrisório, com um salário de fome, porque
Como é que uma pessoa que não tem teto vai pagar um aluguel, vai pagar conta de água, vai pagar transporte, vai comprar remédio, vai comprar comida com esse salário? Então esses erros vêm do passado, que nunca se corrigiu. O único que corrigiu e que deu salário digno ao povo brasileiro na sua época foi Getúlio Vargas. Porque se os seus antecessores tivessem acompanhado aquela política salarial, o salário hoje talvez estivesse aí no patamar de 3 ou 4 mil reais. E não venham me dizer que isso quebra o país, não, porque a roubalheira escancarada que políticos praticaram nesse país, e esse país não quebrou, não é o presidente dando um salário compatível com as necessidades de cada família, de cada brasileiro, não é isso que vai quebrar o Brasil, não. Então está aí a nossa mensagem, a mensagem da Rádio Cometa, nesse 1º de novembro, né, nesse dia 1º de novembro, tá? Que é para, se isso chegar ao conhecimento de nossas autoridades, essas autoridades acordar antes que seja tarde demais, porque não é com o exército, não é com a polícia na rua que vai corrigir esses erros do passado, não. Porque se o povo for para a rua descontente com essa política que está aí, né? Com essa política de arroxo salarial, com essa política que não oferece dignidade ao povo, tá? Que vai fazer o povo recuar, não. Porque o povo, quando se mobiliza para mudar uma situação, o povo mostra a sua força e muda, assim como mudou na Rússia e em vários outros países. O que aconteceu com a chamada Primavera Árabe? Alguém morreu? Morreu. Alguém foi torturado? Foi torturado, sim. Mas como diz aquele pensador, os homens podem matar uma rosa, mas eles não podem matar uma primavera. É a Rádio Cometa, transmitindo diretamente de seus estúdios no Recanto das Emas, exatamente no Recanto Center, aqui no Distrito Federal. Desejamos a todos um excelente dia. E a Rádio Cometa, você já sabe, é um veículo de comunicação a serviço da cidadania. Tenham todos um bom dia e aproveite bem esse final de semana. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo encontro. Muito obrigado.